Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o canal O Aprendiz Cristão. A proposta para hoje está em Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre a ponta do lápis e o diamante. A ponta de um lápis e o diamante. Aqui nós lemos Jeremias 18, que fala do processo para se fazer de um barro a um vaso. Tudo isso só é possível mediante a um processo. E esse processo ele é doloroso. Ao tempo de deixar o barro na sombra, esperando e esperar. Não é fácil, esperar não rouba de nós nenhuns, glórias a Deus. Posteriormente a isso, o barro ele é pisado, nessa época de Jeremias mais do que hoje, porque hoje tem maquinário para tirar água, tirar impurezas. Depois ele é colocado na roda, preso na roda. E ali o oleiro amassa o barro, modela o barro, a mão vai por fora, a mão vai por dentro. Tudo isso um processo. Deus vê que o vaso está muito grande, ele diminui o tamanho do vaso, e depois de tudo isso, ele arranca da roda com uma linha e ele coloca no forno. Passa por uma temperatura alta para manter aquela moldura, aquele molde que ele recebeu, e depois disso ainda passa por lixa. Então tente entender o processo que é se tornar um barro, que ninguém dá valor, que ninguém valoriza, que ninguém aprecia, a se tornar algo útil, que é um vaso. Eu vejo agora, falando com vocês, a questão da borboleta e da lagarta, né? Que a lagarta, ela entra numa crisálida, que é aquele invólucro que a lagarta entra, e é um processo ficar ali parada, presa, mas ela está se transformando em borboleta. A borboleta, ela é pintada em camiseta, a borboleta, ela é tatuada no corpo de alguém, mas ninguém tatua uma lagarta. A lagarta ela é indesejável, ela é indigesta, ela anda rastejando-se, mas a borboleta agora voa. Por tudo isso, porque passou-se por um processo. E quando eu falo de a ponta de um lápis e de um diamante, é porque tanto o diamante como a ponta do lápis é feita através de carbono. O elemento é o carbono, né? A única similaridade é do carvão e o diamante é porque é feita de carbono o diamante. Mas a ponta do lápis ela é feita de uma forma mais simples, mais rápida e mais veloz para colocar ali no estojo de algum aluno da escola. Mas o diamante não, querido. O diamante é algo precioso. O diamante é algo que tem valores grandes, muito faraônicos, né? Os seus valores, mas ele só se torna um diamante por passar por muita pressão. A pressão que o diamante enfrenta ela é colossal. Ela é muito superior ao do grafite, da ponta de um lápis. Então eu aprendi esses dias com Deus, eu quero que você aprenda também e guarde isso no seu coração. Eu sirvo ao Senhor há 32 anos, 31 anos na verdade, e eu percebi esse tempo agora, recente, que o processo na vida do crente nunca acaba. Que o processo na vida do crente nunca acaba. Por que eu digo isso? Que eu sempre pensava que Deus fez uma obra e essa obra está acabada. Mas quando a Bíblia fala que Deus aperfeiçoa a obra, que Deus é fiel para aperfeiçoar a obra passa por um aperfeiçoamento. A Bíblia diz que o cristão ele edifica a vida dos santos. Como um pastor pode edificar a vida dos santos? Santos, a gente já pensa que é uma obra acabada, mas sempre há um aperto aqui, um aperto ali, e isso não é sadismo, isso é necessário para que a obra seja mais perfeita. A palavra diz que a vida do crente tem que se resumir a ir brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito, Então sempre podemos melhorar. Hoje eu prego com mais segurança do que no passado, há 30 anos atrás. Não há nem o que questionar, porque eu próprio ouvi muita gente estudar, ler, perceber a vida
a maturidade também, que eu falo que o tempo é o melhor professor que nós temos, ele nos ensina muita coisa. Então nós temos que aprender isso, queridos, com muita pressa, com muita velocidade, com muita urgência. E devemos saber que para ser um diamante é uma maior pressão. Então quer dizer para você que se sente pressionado dentro de uma grande pressão colossal, até difícil às vezes de suportar, de encarar, de permitir-se acontecer em você, é porque Deus, aleluia, está te fazendo um diamante. Ele está fazendo você ter um preço incalculável. Ele está fazendo você ser na mão dele algo precioso, algo vital para a salvação de outras almas, para a edificação das igrejas, bairros, países e municípios. Deus está te fazendo se tornar um grande homem dele, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande adolescente de Deus, um grande jovem de Deus. Então fique na mão dele, querido, mesmo que pressionado, porque é um processo que temos que passar. A gente pode falar, não vou mais cantar, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, porque o processo não é bobagem, porque o processo não tem como fugir, o processo não tem como escapar. Para se tornar crente, lavado, redimido no sangue do Cordeiro, é processo. É luta, como diz o nordestino, é peia. E tudo isso é processo, não é sadismo. Eu digo pela segunda vez, mas é a habilidade dele em falar, você pode mais. Tem mais aí dentro de você, eu vou trazer para fora e vou te transformar em um diamante, em algo precioso nas minhas mãos para edificar vidas, para edificar a tua própria vida, para você ser um ser humano mais reconhecido pelas pessoas na questão de respeito. Então Deus está fazendo todo esse processo que eu digo de novo, nunca acaba. O processo acaba esse, vem outro processo. Não tem como fugir dessa verdade que acontece na nossa vida. Essa é a palavra de hoje aqui do Aprendiz Cristão. Espero que tenha lhe edificado. Guarde no coração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu estou querendo chegar a 1000 inscritos. Estamos com 800 e pouco, 820 e pouco. Mas a meta é 1000. Então compartilhe com a família, com o grupo de igreja, com seus companheiros e amigos, para a gente ampliar essa rede de boas novas. E no futuro a gente vê como é que fica, o que a gente tem que melhorar. Queria essa é a palavra, que Deus te abençoe. Beijo no teu coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.